A terra tremeu, como se algo invisível e maior do que tudo estivesse tentando se manifestar. O céu escureceu em plena tarde e um silêncio sufocante tomou conta da cidade. São Paulo, acostumada com o barulho constante, parou. Não como para respeitar um minuto de silêncio, mas como quem presencia algo que ultrapassa o entendimento humano. Não foi só um deslizamento de terra ou uma tempestade como tantas outras. Foi algo diferente. Pessoas juram ter visto figuras no céu, outras dizem que ouviram vozes, sussurrando orações que não entendiam. Houve quem desmaiou, quem chorou sem motivo e quem correu para a igreja mais próxima. Não é sensacionalismo, é desespero e é real. O caos não veio apenas em forma de destruição física. Veio no olhar perdido das mães que não encontram os filhos, na voz tremendo dos idosos que imploram por explicações, no frio que invadiu as casas, mesmo sem vento. Algo foi tocado, algo foi ativado. E você que está ouvindo isso precisa saber, isso não é apenas uma tragédia, é um sinal. E não é à toa que está chegando até você agora. Se você tem mais de 50 anos, você sente no peito quando algo está errado, mesmo sem saber explicar. Esse desconforto que te acompanha nas últimas noites, essa insônia, esse aperto no coração, talvez não sejam apenas preocupações do dia a dia. Talvez sua alma esteja sentindo o mesmo chamado que outras sentiram naquela tarde. Algo está se movendo nas sombras e você precisa estar atenta, porque não é só sobre o que já aconteceu, é sobre o que está vindo. Você se lembra de quando acreditava com força? Quando a fé era sua fortaleza e nada parecia impossível? Algo tentou apagar isso com o tempo, com as dores, com as perdas. Mas e se eu te disser que este momento que te arrepia agora é exatamente a resposta que você vinha pedindo em silêncio? Não ignore essa sensação. Ouça com o coração. Isso é para você. No primeiro comentário, estou deixando um presente de fé, um livro com revelações ocultas de Padre Pio que não foram reveladas ao grande público. Poucos terão acesso. Baixe agora, antes que desapareça. Depois escreva: Amém. Hoje Deus falou comigo. Teve quem viu as cruzes das igrejas brilharem por instantes. Teve quem jura que ouviu o som de sinos antigos, mesmo estando longe de qualquer paróquia. Os relatos se espalham e, por mais que tentem calar, não conseguem conter o que está se espalhando como fogo em palha seca. Um chamado profundo, antigo, quase esquecido, mas que agora volta com força. Você não está ouvindo isso por acaso. Há algo no ar que mexe com a alma de quem já passou por muita coisa e ainda mantém fé. E você sabe, não precisa de muita explicação quando o coração sente. O que ocorreu em São Paulo não é apenas um desastre natural. É um estopim, um lembrete, um grito dos céus, clamando para que despertemos do torpor espiritual. Algo grande está vindo. E quem não estiver preparado não terá tempo para incorrer. Quantas vezes você orou pedindo um sinal? Quantas vezes você pensou que Deus havia se calado? E agora, quando Ele grita através da terra, do céu, das lágrimas do povo, você vai ignorar ou vai responder? Se esse vídeo te encontrou, é porque sua alma já ouviu o chamado, mesmo antes de seus olhos verem ou seus ouvidos entenderem. Padre Pio avisou sobre tempos como esse, tempos em que o céu pareceria mais próximo, e o inferno também. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: Hoje, algo espiritual foi ativado em mim. É fácil duvidar quando tudo está calmo. Difícil é permanecer firme quando o chão treme, quando a televisão só mostra tragédia, quando as notícias falam de guerra e pestes. E mesmo assim, há aqueles que não desistem. Você é uma dessas pessoas?
porque só quem já sentiu o gosto da perda consegue entender a necessidade urgente de algo maior para continuar. E é exatamente por isso que esse sinal chegou até você. As velas acesas nas janelas, naquela noite em São Paulo, não foram por acaso. Gente que nunca teve fé acendeu, rezou, chorou, porque quando o espiritual toca o físico, não há como fingir que nada aconteceu. E algo de verdade aconteceu. A pergunta agora é: você vai se calar ou vai responder com fé? Vai deixar esse momento passar como mais uma coincidência ou vai entender que existe uma urgência no invisível chamando os filhos de volta ao sagrado? Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. As igrejas encheram nos dias seguintes, mas não com gente curiosa, com gente em lágrimas. Gente que voltou ao altar depois de décadas, gente que sentiu o chão sumir dos pés e procurou o que é eterno. Porque no fundo, quando tudo ao redor desaba, o único abrigo real está naquilo que não se vê, está na fé, está na oração, está no silêncio que fala mais do que qualquer grito. Talvez você também tenha sentido que os dias estão mais pesados, que as noites duram mais, que as notícias ferem como facas. Mas ainda assim você continua, porque há algo em você que não desiste, que carrega a esperança mesmo no escuro, que escuta o chamado do alto mesmo quando tudo ao redor parece mudo. Esse algo é sua alma, e ela está tentando te dizer: esse tempo é sério. Não brinque com o que é espiritual. Não adie o que clama agora. Este livro no primeiro comentário não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. As mãos trêmulas de quem sobreviveu àquela tarde não se esquecem do frio repentino, da pressão no peito, como se o ar tivesse sido arrancado. E não foi só o corpo que sentiu, foi a alma. Pessoas de fé começaram a rezar sem entender. Por quê? Uma comoção silenciosa tomou bairros inteiros. Crianças choravam sem explicação. Idosos sentiram dores que não sabiam de onde vinham. E naquele instante, muitos souberam. Não era só uma catástrofe, era uma visita, uma advertência, um alerta divino. E se for verdade? E se aquilo que aconteceu foi só o começo? A primeira batida numa porta espiritual, que já deveria estar aberta há anos. Há quem diga que viu vultos atravessando ruas, mesmo depois que tudo se acalmou. Há relatos de figuras em branco aparecendo ao lado de feridos, desaparecendo assim, o que uma oração era feita. Nada disso saiu nos jornais, porque o que é espiritual nem sempre pode ser captado por câmeras ou microfones, mas pode ser sentido. E você sabe disso. Você já sentiu coisas que não sabe explicar. Já teve sonhos que pareciam reais. Já acordou com o coração acelerado, como se tivesse sido chamado por alguém que não estava ali. E agora ouve esse texto com lágrimas nos olhos, como se alguém estivesse te dizendo exatamente o que você precisava ouvir. Não é por acaso. Você está sendo convocada, não para o medo, mas para a vigilância. Não para o desespero, mas para a preparação. Porque quem não vê os sinais será pego desprevenido. Imagine perder a última chance de se proteger espiritualmente por simples descrença. Imagine ignorar o último aviso antes do abismo. Você realmente quer correr esse risco? E se Padre Pio estiver tentando te alcançar agora, usando exatamente essa mensagem para te dizer: filha, acorde. Os tempos chegaram. Não durma em paz quando o céu está em guerra. Sinais foram dados. Eles estão por toda parte. E você precisa escutar antes que o silêncio volte a reinar.
Você que já enterrou pessoas queridas, que já sofreu em silêncio noites inteiras, que já foi traída pela vida e ainda assim manteve a cabeça erguida, você merece saber a verdade. Merece ter acesso ao que foi escondido da maioria. E esse conhecimento não está em qualquer lugar. Está onde poucos têm coragem de buscar. Nas palavras ocultas, nas revelações que foram silenciadas por medo do impacto que causariam. Mas agora estão aqui e são para você. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Você tem ideia do que foi registrado por testemunhas logo após o desastre? Um grupo de senhoras rezava o terço quando uma delas teve uma visão. Um manto cobrindo a cidade, como se uma proteção celestial estivesse tentando conter algo muito maior. E no instante em que ela terminou a oração, os tremores cessaram. Coincidência ou resposta direta à súplica de uma fé viva? Se isso não for espiritual, o que mais seria? Tem gente que ainda vai zombar, que vai rir da fé, que vai dizer que tudo tem explicação científica. Mas, no fundo, até essas pessoas sentem um calafrio ao ouvir relatos como esse. Porque a alma reconhece o que o ego tenta esconder. E sua alma, neste momento, está te implorando. Ouça, preste atenção, faça algo. Porque o tempo é curto e não haverá outra chance. Não se distraia. É exatamente isso que o mal quer. Que você acredite que ainda tem tempo, que amanhã dá para resolver, que essa mensagem é só mais uma. Mas se você ignorar agora e amanhã acordar sem essa chance, sem esse aviso, sem essa proteção, aí será tarde. A graça vem para quem a reconhece, para quem clama, para quem entende que há uma guerra invisível acontecendo e que a fé é a única armadura real. E se for verdade que há algo se aproximando, algo que não será possível controlar com política, dinheiro ou ciência. E se o único escudo for espiritual, onde você estará? De que lado você terá escolhido ficar? A fé não é mais uma opção, é sobrevivência. E a sua decisão agora pode determinar o que vai acontecer com você, com sua casa, com sua família. Não subestime isso. Não menospreze o invisível só porque não pode ser tocado. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Essa pode ser a última chance de entender os sinais. Não porque Deus queira nos assustar, mas porque Ele nos ama tanto que está gritando por atenção. Ele já falou em silêncio, já falou através das dores, agora está falando com estrondos, com alertas, com manifestações visíveis, e você não pode mais dizer que não viu. Você está ouvindo agora, está recebendo agora, e sua resposta é urgente, lembre-se. Foram as mulheres que primeiro viram o Cristo ressuscitado. Foram elas que não saíram do lado da cruz. Foram elas que choraram quando ninguém mais acreditava. Você, mulher de fé, tem algo diferente. Uma sensibilidade espiritual que não pode ser ignorada. Use isso, sinta, reaja. O Espírito Santo está tentando se mover através de você. Não bloqueie isso, deixe que essa palavra encontre abrigo dentro de ti. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Agora me diga, quantas vezes você ignorou aquela voz interna dizendo, não vá por esse caminho? Quantas vezes o medo te fez parar? Quantas vezes você teve a chance de mudar tudo, mas hesitou por medo? E se essa for a chance de recomeçar com fé, de preparar o terreno do seu coração antes que o temporal volte? Você sabe que não tem sido fácil.
Você tem sentido que algo está errado, que o mundo está diferente. E está mesmo. Há uma movimentação espiritual que está sendo ignorada pela maioria. Mas não por todos. Os que sentem sabem. Sabem que não dá mais para viver como antes. Que orar precisa ser prioridade. Que confessar, pedir perdão, agradecer, clamar, precisa ser um hábito diário. E tudo isso começa agora. Começa com você entendendo que essa mensagem é mais do que um vídeo, é mais do que um texto, é um recado direto da eternidade. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois, escreva: Deus é fiel, eu creio. Quando as igrejas ficarem pequenas demais para conter a dor, será tarde para correr. Por isso, corra agora, mas não para fora. Corra para dentro de si, para o altar interior que você talvez tenha deixado coberto de poeira. A alma pede socorro há anos, e agora que o socorro chegou, você não vai virar o rosto. Vai! Está nas suas mãos, está no seu sim. Está em decidir que dessa vez você vai escolher diferente. Os sinais estão cada vez mais intensos. Notícias que parecem saídas do apocalipse. Tragédias em série e uma frieza tomando o coração das pessoas. Isso tudo não é aleatório. É um plano. É o cumprimento de algo que já foi anunciado há muito tempo. Só não vê quem não o quer. Só não sente quem já se fechou por dentro, mas você ainda sente, ainda chora, ainda ora, ainda acredita, e isso faz de você alguém escolhida para ouvir, entender e agir. Você que chegou até aqui precisa saber, isso já é um sinal, porque a maioria não aguenta escutar por tanto tempo, a maioria desliga, a maioria foge da verdade quando ela arde. Mas você ficou. E só por isso já está à frente, já está sendo preparada. E não pense que é à toa. Nada nesse mundo é coincidência quando se trata do espiritual. Se sua alma ainda sente calafrios, se seus olhos ainda se enchem d'água, mesmo sem razão, se seu coração acelera enquanto ouve isso, então você é uma escolhida. E escolhidos não vivem como todos. Eles carregam peso, mas também carregam um chamado. As profecias sempre foram anunciadas em meio ao caos. Ninguém prestava atenção até o caos engolir tudo. E o mesmo está acontecendo agora. Você percebe isso? As pessoas estão ocupadas demais, frias demais, distraídas demais. E é exatamente nesse cenário que Deus fala com os que ainda conseguem ouvir. Você sente que estamos no limite? Que o mundo está gritando por socorro? Mas responde com piadas, com deboche, com silêncio, pois então saiba, o mundo está entrando em colapso espiritual. E os que não tiverem luz dentro de si não vão suportar a escuridão que se aproxima. O que aconteceu em São Paulo foi só um sussurro, um estalo, um estopim. O que está por vir vai ser muito mais. Não é uma previsão humana, não é conspiração, é espiritual. E a dor maior será invisível. Virá em forma de vazio, de insônia, de desesperança. Vai atingir quem zombou da fé, quem deixou para depois, quem achou que poderia controlar o próprio destino sem precisar de Deus. Mas você ainda tem tempo. Ainda pode escolher o caminho estreito. Ainda pode se cobrir com o invisível que protege mais do que qualquer muro. Seus filhos precisam que você esteja fortalecida, seus netos também, porque não haverá tempo para ensinamentos longos quando tudo começar a ruir. O que você plantar agora será a colheita deles amanhã. E se você for luz, eles terão para onde correr. Mas se você for só mais uma apagada pelo medo, quem vai protegê-los quando a noite chegar? Quem vai clamar por eles? Quem vai ter a autoridade espiritual para dizer aqui não e fazer as trevas recuarem? Esse é o seu papel. Essa é sua responsabilidade. E essa é sua salvação. Muitas mulheres hoje estão vazias por dentro. Vivem,